Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite nessa terça-feira. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Tem uma mensagem, tem uma palavra de Deus ao seu coração. Em seguida, eu quero fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família e por todos os seus caminhos. A palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim, preste bem atenção. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, isso mesmo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus, meus irmãos, nos orienta que sem fé é impossível de agradar a Deus. Se o homem se aproxima de Deus, do Senhor, é preciso que ele creia na sua existência e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós nos aproximamos de Deus, é necessário que nós venhamos crer, acreditar que ele é galardoador daqueles que o buscam e que ele é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E a palavra também diz assim, preste bem atenção. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que pela fé Noé creu, acreditou em Deus, quando lhe foi avisado, isso mesmo, que havia de vir um grande dilúvio, isso mesmo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Noé, ele creu, acreditou. Olha aqui, ó. Pela fé, Noé é divinamente avisado. Noé, meus irmãos, ele foi avisado aqui pela palavra de Deus. Foi algo divino, algo espiritual, que falou isso mesmo, com Noé, isso mesmo. Não é como hoje. Hoje a gente prega a palavra, isso, claro que a palavra de Deus ela é espiritual, isso mesmo. Mas a gente todos os dias prega presencialmente. E naquele tempo não havia ninguém que pregasse. Mas Deus falou com Noé, e Noé, pela sua fé, pela sua perceptividade, ele, meus irmãos, creu isso mesmo. E compreendeu que Deus estava falando com ele. E diz assim, preste bem atenção, e Noé temeu, olhe bem. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Noé, ele creu isso mesmo. E temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, ele foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Será, meus irmãos, que nós temos vivido pela fé? Que nós temos crido verdadeiramente em Deus? Isso mesmo, pela fé. A Bíblia diz, meus irmãos, que bem-aventurado aqueles que não viram e creram, isso mesmo. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, quando Jesus ele faz a referência a Tomé pela sua incredulidade. E aqui, meus irmãos, a palavra nos orienta, nos mostra que sem fé é impossível de agradar a Deus. E sem fé, meus irmãos, nós não conseguimos, meus irmãos, ser alcançados por Deus, receber a graça, a justiça de Deus.
por meio de Jesus Cristo. É preciso que venhamos crer, acreditar, temer, andar nos caminhos, viver a palavra de Deus, não por aquilo que estamos vendo, mas pela palavra e pela fé, sabendo que Deus é um Deus justo e galardoador daqueles que o buscam. Isso mesmo, que Deus ele é amor, mas Deus também é justiça. Mas aqueles que vivem, meus irmãos, pela fé, esses meus irmãos irão, meus irmãos, viver pela graça de Deus, irão receber, meus irmãos, a misericórdia de Jesus. E ele disse assim, preste bem atenção, pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Noé, meus irmãos, ele não estava vendo o dilúvio caindo. Noé, ele não estava vendo, meus irmãos, desastres acontecendo. Não, mas ele creu pela palavra divinamente inspirada por Deus ao seu coração. Meus irmãos, e a palavra que diz, meus irmãos, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Isso mesmo, daqueles que creem na sua existência. Olha o que diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é preciso que eu e que você creia em Deus, isso mesmo, pela fé. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele é galardoador. Olha aqui, ó. Creia que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Noé, meus irmãos, ele não estava vendo desastre, ele não estava vendo dilúvio, mas ele creu, ele acreditou. Hoje pregamos a palavra de Deus e muitas pessoas não creem, isso mesmo, não acreditam, isso mesmo, ou dizem assim, não, essa palavra aí, ou até mesmo despreza, ou diz, não, isso deixa, fica para depois. É o que as pessoas diziam, meus irmãos, para Noé. Esse velho, ele ficou louco, isso mesmo, ele enlouqueceu, isso mesmo. E desprezavam as palavras que Noé pregava para aquele povo. E ele disse assim, preste bem atenção, meus irmãos. Mas Noé, meus irmãos, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Será, meus irmãos, que nós temos preparado a arca da salvação, da nossa salvação? Será, meus irmãos, que nós temos vivido verdadeiramente pela fé, crendo na palavra de Deus, crendo, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele está prestes a voltar, crendo, meus irmãos, que só existe salvação quem está em Cristo Jesus, quem está, meus irmãos, vivendo, meus irmãos, e construindo a sua arca em Jesus Cristo? Será mesmo, meus irmãos, que nós estamos vivendo verdadeiramente esta fé? Isso mesmo, será? É isso, meus irmãos, que nós devemos refletir. Viver pela fé, meus irmãos, não é eu viver, meus irmãos, esperando apenas algo material. Claro que eu devo crer na providência de Deus, como a palavra mesmo diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas eu viver pela fé, eu viver crendo, isso mesmo, e construindo cada dia mais a arca da salvação para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Em Jesus Cristo, em oração, na palavra de Deus, no temor, isso mesmo, na perseverança, na obediência, isso mesmo, dos caminhos da palavra de Deus, nos caminhos da palavra de Deus, meus irmãos. E ele disse assim, olhe bem, por isso Noé temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Isso mesmo. E Noé foi feito herdeiro da justiça. Por que foi feito herdeiro da justiça? Porque ele creu, ele acreditou. Noé, ele acreditou, meus irmãos, divinamente na palavra de Deus que estava sendo pregada. Será, meus irmãos, que nós temos construído a arca na nossa casa, na nossa vida, em oração, isso mesmo, na obediência, no temor,
Isso mesmo. Será, meus irmãos, que nós temos tido a ansiedade cada dia mais de buscar a Deus, de crescer na palavra, de crescer na santidade, na obediência? Isso mesmo. De crescer na fé. A Bíblia diz, meus irmãos, que o justo viverá pela fé. É eu viver, é você viver, meu irmão, minha irmã, pela fé em Jesus Cristo. É você entregar a sua vida por completo. Saber, meus irmãos, que quando nós entregamos a nossa vida, Jesus Cristo, Ele está cuidando da nossa vida. Não é uma crise econômica, não é um problema de saúde, não é um problema, meus irmãos, muitas vezes temporário, que vai destruir. Não, meus irmãos, aquele que vive pela fé, meus irmãos, aquele que vive pela fé, meus irmãos, a Bíblia diz que receberá a recompensa de Deus. Receberá, meus irmãos, a recompensa, o galardão do Senhor. É a gente, meus irmãos, prosseguir no caminho da salvação, no caminho da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não estou vendo nada. Isso mesmo, não estou vendo nada. Não, meus irmãos, é você crer, sim, você está vendo. Ah, pastor, mas eu estou vivendo uma luta danada aqui na minha casa. Estou passando um problema. É você crer. Isso mesmo, crer que Deus está aí com você. Crer que Deus está aí agindo em seu favor. Crer que Deus está trabalhando pela tua salvação, pela salvação da sua casa. Ele já enviou o sacrifício vivo, Jesus Cristo. Isso mesmo. Só é a gente crer, entregar a nossa vida e viver pela fé, que haverá salvação. Isso mesmo. Pela obediência em Cristo, na palavra de Deus. Pois não, coloque o seu coração, viva para Deus, para o Senhor, e você receberá o galardão. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Agora lembre-se que a palavra nos diz: sem fé é impossível de agradar a Deus. Sem fé é impossível. Mesmo se você está vendo aí, é você crer, é você acreditar, é você entregar a sua vida por completo, é você ter sede de clamar, de buscar ao Senhor, e Ele vai agir poderosamente em seu favor. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, nesta noite, Pai, entra com providência nesta casa, nesta família. Aqui nós te clamamos, Senhor, e te pedimos, Pai, que cada dia mais possamos construir a arca da salvação, Pai, que o Senhor possa nos livrar, nos guardar. Meu Deus, toca nesta vida, nesta casa, nesta família, liberta, Senhor, de todo o mal, Pai, de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Se existe alguém, Senhor, aflito, cansado, oprimido, sim, meu Deus, em nome de Jesus, sentindo dores, com problemas de saúde, Senhor, vivendo um problema, Senhor, na sua casa, na sua família, algo, Senhor, espiritual, algo, Senhor, que ela não crê mais, Senhor, mas que agora ela possa crer, Senhor, pela fé, Senhor, que Tu és o galardoador, Pai, daqueles que Te buscam, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz cessar as guerras até os confins da terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, nesta noite, toca nesta vida, toca nesta casa, liberta de toda opressão, de toda doença, liberta, Senhor, de toda cegueira, de toda escravidão, que haja salvação, livramento, providência, Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja mudança nesta vida, nesta casa agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Receba de Deus aí o milagre e a providência. Diga: glória a Deus. Eu amo você, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha se você desejar, em nome de Jesus, tá? Fiquem todos na paz.